Nunca pensei que uma única viagem pudesse me fazer temer mais os seres humanos e, ao mesmo tempo, me fizesse acreditar novamente no calor do coração humano. Nós dois fomos para a Ásia com uma mistura de empolgação e curiosidade. Mas depois de muitos dias vivendo em meio à agitação incessante, aos sons contínuos e à sensação de ter que estar sempre em guarda, nossos corações foram se esgotando sem que percebêssemos, a ponto de minha esposa dizer baixinho que não queria mais continuar a viagem. Ela só queria ir para um lugar onde não precisasse se esforçar tanto para se proteger. Mas assim que colocamos os pés no Brasil, algo mudou silenciosamente. Não era a nação mais silenciosa nem a mais moderna, mas foi o primeiro lugar que nos fez sentir que, apesar de estarmos cercados por estranhos, podíamos respirar fundo. E, naquele dia, compreendi que o verdadeiro valor de um país talvez não resida na sua grandiosidade, mas nas pessoas que fazem os outros se sentirem seguros. Meu nome é Eric, tenho 38 anos e trabalho na área de som para um pequeno estúdio na cidade de Bergen, na Noruega. Minha esposa, Maia, de 36 anos, é editora de livros. Nós dois não somos o tipo de pessoa que deseja uma vida cheia de dramas. Pelo contrário, amamos a simplicidade de uma forma quase estranha. O som da chuva batendo levemente na janela pela manhã, o cheiro de café fresco na nossa pequena cozinha, as ruas molhadas após a chuva, em uma cidade onde as pessoas não precisam ter pressa para provar nada a ninguém. Nossa vida na Noruega pode não ser agitada, mas é estável, suave e com uma distância adequada entre as pessoas. Na cidade onde vivemos, as pessoas raramente falam alto em público. O ônibus da manhã, embora cheio de trabalhadores, é quase silencioso. Ninguém fala alto ao telefone e ninguém empurra para subir primeiro. Há quem fique olhando a chuva nos vidros, quem leia livros, quem feche os olhos em silêncio, aproveitando aqueles minutos curtos para recuperar o cansaço. Para nós, viajar não é apenas mover o corpo de um lugar para outro, mas um pequeno espaço para a alma descansar. É o momento em que não precisamos estar tão alertas, não precisamos proteger constantemente nosso espaço privado de estranhos. Maia me disse uma vez no trem de volta para casa que se um país vale a pena ser vivido, pode ser visto pela forma como seus habitantes ficam próximos uns dos outros sem se conhecerem. Se eles ainda conseguem fazer o outro se sentir confortável, significa que aquela sociedade tem algo de belo, escondido mais profundamente do que prédios, estradas ou tecnologia. Na época, eu apenas sorri e concordei, achando uma frase bonita, mas eu não a entendi de verdade até que aquela viagem aconteceu. Todos os anos, tentamos fazer uma longa viagem juntos, não para tirar muitas fotos ou mostrar aos outros onde estivemos, mas para viver em um lugar que não nos pertence e, lentamente, ouvir o que aquele país quer nos dizer através dos pequenos detalhes. Gostamos de ir às feiras de manhã, usar o transporte público, entrar em restaurantes simples que não estão nos guias turísticos. Sempre acreditamos que, se quiser conhecer o coração de um país, não olhe apenas para os museus ou monumentos, mas veja como o povo compartilha o mesmo caminho, o mesmo ar e como tratam os desconhecidos. Por essa razão, nossa primeira viagem à Ásia teve um significado especial. Nunca tínhamos estado naquela região. O que sabíamos eram apenas imagens gerais de livros, filmes e relatos de outros, que a Ásia era uma terra cheia de energia, densamente povoada. Com uma densidade de vida com a qual o norte da Europa raramente está acostumado, ficamos entusiasmados com essa diferença. Queríamos ver ruas iluminadas, provar comidas condimentadas, ouvir línguas que não entendíamos nada. Queríamos saber se viver em um lugar onde tudo se move mais rápido nos faria ver o mundo de forma diferente. Ao planejar o roteiro, escolhemos vários destinos e um deles era o Brasil. O nome deste país, para nós naquela época, evocava apenas algumas imagens: sol dourado, praias icônicas, o ritmo do samba, o sorriso do povo e nomes de cidades como Rio de Janeiro e Salvador, que soavam muito mais suaves do que muitas cidades que tínhamos visto no mapa. Maia sugeriu passar pelo Brasil no meio da viagem porque queria que houvesse momentos de respiro para não correr de uma excitação a outra continuamente. Eu concordei, mas naquele momento não esperávamos nada mais profundo do que encontrar um país bonito, adorável e talvez um pouco mais amigável com os turistas. O que não sabíamos era que o país que considerávamos apenas um entre muitos destinos mudaria para sempre o significado da palavra conforto. Antes de partir, Maia gostava de abrir o mapa na mesa de jantar. Ela circulava os nomes das cidades e me perguntava: do que será que vamos sentir mais falta desses lugares?
Eu brincava dizendo que talvez fosse a comida ou o transporte mais rápido, mas ela balançava a cabeça e dizia acreditar que lembraríamos da sensação de como aquele país nos faria respirar. Na hora eu ri, pois parecia a pergunta de uma escritora, não de uma turista. Mas agora, olhando para trás, sei que ela sempre viu algo antes de mim. Ela entendeu desde o início que o que molda a memória de um país não são as imagens mais nítidas, mas a atmosfera que penetra no coração sem que se perceba. Partimos com a intenção de abraçar tudo. Não esperávamos que todos os países fossem como nossa casa, nem queríamos usar os padrões da Noruega para julgar o mundo. Aceitamos desde o início que a diferença era o motivo da nossa viagem. No entanto, no fundo, tínhamos uma suposição simples. Por mais diferentes que fossem, os seres humanos ainda precisavam de paz, ordem ou pelo menos de consideração mútua no espaço público. Pensamos que as diferenças estariam na língua, na comida ou na religião, mas que a base da convivência não seria tão distante. E foi essa compreensão que foi gradualmente abalada, pois após os primeiros dias da viagem, atravessando metrópoles asiáticas que nunca nos permitiam baixar a guarda, começamos a perceber que o cansaço humano não vem apenas da distância. Às vezes vem de ter que estar sempre alerta, de não ter espaço para o coração relaxar, de sentir que ninguém ao redor ajuda a preservar o espaço do outro. Esse tipo de cansaço não dói tanto no corpo, mas torna a mente pesada sem aviso. Como vivemos em uma sociedade onde as pessoas naturalmente tentam não incomodar umas às outras, notamos essa diferença mais rápido do que pensávamos. Naquele momento, o Brasil ainda era apenas o próximo nome no roteiro, um ponto no mapa, uma etapa de transição da qual não sabíamos o que esperar. Mas algo no coração de Maia mudou. Ela não mencionava mais pontos turísticos ou pratos famosos, não olhava mais as fotos dos lugares como antes. Um dia, descansando em um quarto apertado após enfrentar multidões e ruído o dia todo, ela disse baixinho: "Da próxima vez, não quero a cidade mais vibrante. Só quero um lugar onde as pessoas não cansem umas às outras." Lembro que, ao ouvir isso, fiquei em silêncio por muito tempo, pois parecia algo simples, mas tocava diretamente em uma verdade no meu coração. Podemos viajar para ver o mundo, sim, mas no fim, o que nos faz querer ficar ou partir não depende de quanto há para ver. Mas se aquele país nos faz sentir que ainda somos seres humanos capazes de relaxar o coração, sem que soubéssemos, o Brasil estava chegando silenciosamente para responder a essa pergunta através de coisas pequenas, de um sorriso, de um respeito ao espaço alheio, de uma pequena ajuda e de uma atmosfera invisível aos olhos. Mas que, uma vez sentida, nunca seria esquecida. Nos primeiros 2 ou 3 dias no início da viagem, tentamos nos convencer de que era apenas uma diferença à qual precisávamos nos adaptar. Cidades grandes são assim. Uma multidão dessas certamente tem seu próprio ritmo, e pessoas de uma cidade pequena e silenciosa como a nossa talvez precisassem de tempo. Tentei pensar assim todas as manhãs ao sair do hotel, tentando manter o espírito elevado para caminhar por ruas que nunca paravam. Mas a cada dia sentia que o que nos corroía não era a novidade do lugar, mas o cansaço acumulado de viver em uma atmosfera que nunca permitia ao coração descansar nem por um momento. Pela manhã saíamos antes que a multidão estivesse no auge, esperando que fosse mais suave. Mas mesmo antes de a cidade ser tomada por turistas ou trabalhadores, os sons já operavam. Motores, vendedores, passos incessantes, vozes vindas de várias direções ao mesmo tempo. Não era apenas ruído comum, era um ruído sem pausas, sem ritmo para o cérebro respirar. Como se o ar estivesse entupido pelo movimento alheio. Maia sempre foi mais sensível à atmosfera. Percebi que ela começou a ficar muito quieta. Ela ainda sorria para mim e respondia quando eu perguntava, mas não tinha mais aquele brilho dos primeiros dias de descoberta. Toda vez que parávamos para atravessar a rua ou esperar um semáforo, eu via seus ombros tensos, como se o corpo estivesse se preparando para um impacto iminente. Ela não dizia que estava com medo, mas eu sabia que a vigilância havia se infiltrado em seus músculos. Muitas vezes, nada grave acontecia, ninguém nos machucava, mas havia pequenas coisas repetitivas que, ao final, acumulavam um cansaço indescritível, como quando tentávamos parar para olhar o mapa e alguém esbarrava em nossos ombros sem olhar para trás, ou quando recuávamos em um corredor estreito para dar passagem e a pessoa atrás continuava vindo como se não nos visse, ou quando estávamos em estações lotadas e ninguém se olhava nos olhos, ninguém enviava um sinal de está tudo bem um para o outro.
Se olhadas isoladamente, talvez não fossem memoráveis, mas quando ocorrem com frequência, mudam o humor de um dia inteiro. Começamos a caminhar mais rápido sem perceber, a olhar para frente mais do que para os lados, a escolher cantos em vez do centro, a checar as mochilas com frequência, tentando desviar antes de sermos empurrados. Até parar para tirar uma foto ou observar algo se tornou motivo de hesitação. Pois uma parte da mente lembrava: não bloqueie o caminho, não seja lento, não se distraia. Lembro-me bem de uma tarde em que decidimos entrar em um café para descansar, mas, ao sentar, o descanso não veio. Apesar do lugar e da bebida, as conversas ao redor, o barulho de cadeiras e pratos e a sensação de que as mesas estavam próximas demais nos faziam sentar ali com os corpos parados, mas os sentidos correndo sem parar. Maia segurava a xícara com as duas mãos, como se quisesse se segurar em algo. Perguntei: cansada, querida? Ela olhou para mim e respondeu curto: cansada de processar tudo ao mesmo tempo. Sua resposta me calou, pois era exatamente o que eu sentia. Sim, não estávamos cansados apenas de caminhar. Estávamos cansados porque todos os sentidos precisavam estar abertos. Tínhamos que ouvir, olhar, desviar, precaver, adaptar, prever, encontrar um lugar sem ser invadido demais. Nossa vida em casa nos ensinou que o espaço público é algo que compartilhamos. Mas, naquele período, sentimos que o espaço público estava testando nossa resistência. À medida que a noite caía, o cansaço ficava mais evidente. Quanto mais a cidade brilhava, mais pessoas surgiam e os sons subiam com as luzes. Passávamos por restaurantes e anúncios que gritavam por atenção. Havia uma energia incrível, mas era como uma onda constante nos atingindo, sem nos dar tempo para recuperar o fôlego. Comecei a entender que a imponência de uma cidade não significa que as pessoas se sintam bem nela. Algumas cidades são impressionantes, mas não são gentis com o coração. O que mais me emocionava era ver Maia mudar. Normalmente, ela gosta de observar detalhes, me mostrar janelas pequenas ou a cor da luz nos becos. Mas naquele tempo, o que ela mais perguntava era: falta muito ou quando voltamos? Não era a pergunta de alguém entediado com o lugar, mas de alguém que havia usado energia mental além do necessário para uma viagem. Uma noite no quarto, sentados em cantos diferentes da cama, sem TV ou música, Maia tirou os sapatos devagar e ficou em silêncio antes de dizer: percebi que o ser humano pode cansar tanto assim apenas por ter que se proteger em coisas pequenas. Eu olhei para ela. Ela não chorava, não estava brava, não culpava ninguém, mas havia algo pesado em sua voz. A exaustão que não está nos pés, mas na alma. Sentei ao seu lado e naquela noite aceitei que o problema não era a falta de costume. Estávamos diante de uma diferença profunda na forma como os seres humanos sentem a existência uns dos outros, na forma como uma sociedade gere o espaço comum. Naquela noite, Maia disse que não precisava de uma cidade perfeita ou ordenada. Ela só queria um lugar que não fizesse seu coração se esforçar o dia todo. Eu ouvi sem responder de imediato, sabendo que não era um desejo exagerado. É algo básico que deveríamos receber ao estar entre outros, a sensação de que não precisamos estar sempre alertas. Dias depois, voaríamos para o Brasil. Naquele momento, o nome do país ainda era apenas o próximo destino. Não havia outro significado além de mudar de ares. Mas algo ficou claro. Começamos a entender melhor o que é viajar. Começamos a saber que amar um lugar não depende do que há para ver, mas se aquele lugar permite que você pouse seu coração. E sem saber, estávamos chegando a um país que nos ensinaria que a beleza que muda a vida vem na forma da gentileza que pessoas comuns dedicam umas às outras silenciosamente todos os dias. A manhã em que deveríamos continuar a jornada começou com um silêncio incomum entre nós. Acordamos mais cedo, embora mal tivéssemos dormido. O ruído externo já se infiltrava antes mesmo de a cidade despertar. Maia estava na beira da cama, olhando para as passagens e o passaporte como se tentasse se concentrar. Eu não disse nada, sabendo que palavras comuns não ajudariam aquela exaustão. Não era apenas sono, era o esgotamento de lidar com o mundo exterior por dias seguidos. Chamamos um táxi para a estação. O caminho estava novamente tomado pelo movimento, uma força empurrando tudo para frente o mais rápido possível. Ao descer na estação, olhei para a estrutura colossal à minha frente. Era moderna e cheia de uma energia de crescimento inegável. Por fora, era a imagem de uma nação avançando. Mas, ao entrar, a impressão empalideceu, pois o que nos esperava não era alívio, mas uma nova camada de pressão. A multidão era maior do que esperávamos. Cada corredor era uma fila, cada espaço uma espera.
Maia instintivamente se aproximou de mim. Tentamos encontrar guichês e sinais, mas tudo exigia mais energia do que tínhamos. Apenas estar parado ali parecia fazer alguém perder o foco. Tentamos comprar passagens nas máquinas, mas o sistema era complexo. Quanto mais demorávamos, mais sentia o peso dos olhares atrás de nós. Maia recuou com uma expressão de desânimo. O ser humano não se esgota apenas por grandes tragédias. Perdemos energia em pequenas coisas repetitivas em ambientes que não nos permitem respirar. Finalmente conseguimos. Maia disse: "Não quero mais começar o dia assim." Aquilo me doeu, pois viajar deveria começar com curiosidade, não com o desejo de apenas superar o momento. Quando as portas se abriram, a pressa da multidão foi outra onda de pressão. Tivemos que nos mover rápido, segurar as malas, cuidar um do outro para não nos perdermos naquela confusão. Sentar no trem, ônibus não trouxe vitória, apenas o alívio temporário de não termos nos perdido. O silêncio esperado nunca veio. Aquele veículo podia ser moderno e rápido, um símbolo de progresso tecnológico, mas para nós ele não levava a leveza. Apenas vencia a distância. Dentro de nós levávamos a mesma tensão. Olhei pela janela e vi a paisagem passar velozmente. Tudo parecia grande e ambicioso, mas me perguntei: o desenvolvimento basta para fazer alguém querer viver entre outros? Entendi que a grandeza de um país e a qualidade da sensação na vida diária são coisas distintas. Pode-se construir a maior estação, o trem mais rápido, a cidade mais brilhante, mas se as pessoas ainda precisam se blindar o tempo todo, esse progresso não tocou o que é essencial. Maia fechou os olhos, querendo se isolar. Quando perguntei se estava bem, ela disse: "Sinto que não estou mais viajando para ver o mundo. Estou tentando sobreviver a cada momento do dia." Nunca ouvira falar assim. E o Brasil estava à nossa frente no bilhete aéreo. Não era uma esperança clara ainda, mas apenas o pensamento de mudar de ar era o que nos restava. Maia disse que não precisava de luxo ou maravilhas. Ela só precisava de um país que tornasse o ato de respirar algo normal novamente. Eu olhei para ela e soube que tínhamos atingido o limite. Não do corpo, mas do coração em modo de defesa. Não precisávamos odiar o lugar ou julgar grosseiramente. Precisávamos apenas ser honestos. Alguns ambientes, por mais impressionantes que sejam, não cabem na nossa alma. Ao chegarmos ao fim daquela etapa, sentimos que estávamos deixando para trás velhas definições de país desenvolvido. Pensávamos que a resposta estava na velocidade e na modernidade, mas começamos a suspeitar que o que torna um país habitável é a capacidade de não cansar o próximo. Com todo esse peso, o Brasil começou a mudar de significado, de um destino comum para o único lugar onde esperávamos que o coração não precisasse mais se proteger. O avião pousou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, ao final da tarde. O sol brasileiro refletia nas asas do avião como uma lâmina de ouro, quente, mas não rígida. Fiquei sentado um momento após o toque das rodas no solo, sentindo como se meu corpo ainda não acreditasse que estávamos em outro lugar. Nos dias anteriores, gastamos energia demais. Eu não ousava esperar nada especial. Pensei apenas que seria uma parada entre o cansaço antigo e o caminho à frente. Mas, ao abrir a porta e entrar no corredor, senti algo mudar suavemente. Não era o silêncio de uma vila norueguesa, nem o silêncio de uma biblioteca. Era uma atmosfera de movimento, com malas, anúncios e muitas pessoas. No entanto, nada batia forte nos sentidos. Tudo era vivo, mas não tentava vencer o outro pelo ruído ou pela pressa excessiva. Maia diminuiu o passo, olhou para mim e disse: "Não é silencioso aqui, mas porque sinto que é mais fácil respirar." Eu não soube responder, pois senti o mesmo. Uma diferença difícil de explicar. O aeroporto era um aeroporto com filas e ritmo, mas sob as imagens, algo relaxava nossos músculos. O lugar não exigia que estivéssemos tensos para nos defender desde o primeiro segundo. Seguimos as placas com facilidade, sem precisar parar para nos situar o tempo todo. Notei uma certa atitude nas pessoas, uma suavidade discreta, mas constante. Alguém diminuía o passo para um idoso passar, outro se afastava para abrir caminho sem dizer nada. Uma funcionária sorriu para um turista estrangeiro e explicou algo com calma. Não era apenas um sorriso por dever, era a intenção de fazer o outro sentir que aquilo não era difícil, que não era preciso pânico. Na imigração, as mãos de Maia estavam mais relaxadas. Ao passar pelo controle, ela disse que era a primeira vez em dias que, ao estar em uma fila, não tensionava os ombros inconscientemente. Eu senti um calor no peito. Nosso cansaço não sumiu,
mas parecia que não precisava mais nos perseguir. O ponto de mudança foi algo minúsculo. Paramos para olhar um mapa no aeroporto. Maia lia, eu olhava ao redor e vi um homem de meia idade com uma mala grande. Ele diminuiu o passo e desviou sua mala para não nos atrapalhar, em vez de apenas passar por cima. Ele me olhou e deu um sorriso natural, de meio segundo. Não foi nada grandioso, mas senti meu coração se expandir. Aquele gesto dizia: eu vejo você aqui. Ser visto como um ser humano e não como um obstáculo tem mais valor do que qualquer conveniência tecnológica. A caminho do transporte, começamos a ouvir o português, uma língua que não entendíamos, mas que tinha um ritmo melódico e acolhedor, diferente dos sons metálicos anteriores. Maia comentou como era estranho. Uma cidade mais quente, com muita gente e movimento, a fazia se sentir menos invadida do que cidades teoricamente ordenadas. Começamos a entender que o conforto vem da forma como as pessoas sinalizam umas às outras que você pode estar ali sem medo. No guichê eu ainda tinha o receio das experiências passadas. Meus músculos lembravam da tensão antiga. Mas o sistema era simples, as placas claras e, o mais importante, não havia pressão vinda de trás. Olhei para trás e havia pessoas esperando, mas elas guardavam uma distância respeitosa, sem pressa ou olhares impacientes. Era uma espera que permitia ao outro ter seu tempo sem se sentir um fardo. Maia sorriu ao pegar os bilhetes. Eu tinha esquecido que algo comum como comprar uma passagem deveria ser assim. Na plataforma, o ritmo era de uma compreensão mútua. As pessoas usavam o espaço com uma fluidez que aceitava a existência do outro. Vi uma mulher recuar para deixar um homem com malas descer primeiro, sem pressa. Um amigo brasileiro me explicaria mais tarde o conceito de hospitalidade e calor humano. Não é uma regra rígida, mas uma temperatura emocional na forma de falar, esperar e ajudar. Enquanto o transporte nos levava para a cidade, Maia encostou a cabeça no banco com uma calma que eu não via há dias. Sua expressão não era a de uma turista excitada com monumentos, mas de alguém que finalmente parou de se proteger. Ela disse: talvez um país não precise ser perfeito, basta não cansar o outro excessivamente para ter um valor imenso. Olhei para o Rio de Janeiro surgindo, os prédios, o verde das montanhas, os fios, a luz forte, a atmosfera densa. Era uma metrópole que nunca parava, nada parecida com o silêncio nórdico. Mas uma cidade grande não precisa ser rígida. Se as pessoas nela tornam tudo mais leve umas para as outras, o peso emocional de um estranho muda. Ao descermos, respirei fundo. O cansaço não fora lavado totalmente, mas algo importante começara. O Brasil ainda não nos dera imagens grandiosas ou conversas profundas, mas nas primeiras horas nos deu o que mais precisávamos. A sensação de que podíamos usar o coração para viajar novamente, em vez de usá-lo apenas para defesa. A primeira manhã no Rio não tentou ser uma cidade de sonhos. Era apenas ela mesma. O ar úmido desde cedo, ruas cheias de carros, o movimento nos morros e avenidas, lojas de sucos, ônibus, o barulho de uma cidade que nunca para de respirar. Mas a surpresa foi que esse movimento não me fazia querer me encolher. O Brasil nos abraçava com algo mais suave, dizendo que ali não precisávamos nos defender. Decidimos usar o transporte público para ver a vida real, pois para entender um país é preciso estar onde o povo está, sem as decorações para turistas. No metrô e nos ônibus, vimos a pressa, o suor, as mochilas e os fones de ouvido. Era uma metrópole apressada, sim, mas as pessoas não colidiam. Havia uma esquiva natural e gentil. O ambiente não era rígido ou hostil. Maia sussurrou: começo a entender por que aqui é mais fácil. Vi uma senhora dar espaço para estudantes, um jovem segurar a porta para uma mulher carregada de sacolas sem fazer alarde. No vagão, não havia o silêncio de biblioteca, mas um nível de som onde a convivência era possível sem agressão aos sentidos. Os brasileiros têm um equilíbrio interessante. Não são frios a ponto de isolar, nem invasivos a ponto de incomodar sem necessidade. Há um espaço de cordialidade bem balanceado. Em uma estação de integração, Maia se confundiu com as saídas. Uma mulher de uns 50 anos percebeu e se aproximou com cuidado, perguntando em inglês: "Can I help you?" Sem pressa, sem nos fazer sentir culpados ou ignorantes. Ela apontou o caminho e sorriu antes de seguir. Como se ajudar fosse tão natural quanto respirar. Maia disse: gosto de como as pessoas aqui ajudam sem nos fazer sentir que somos um fardo. É verdade, muitas vezes temos medo de pedir ajuda não pela recusa, mas pela sensação de estar incomodando. No Rio, a ajuda era leve e digna.
Não havia o herói, apenas alguém sendo humano. À noite, comemos em um boteco simples. Mesas de metal, ventilador barulhento, cheiro de comida boa. Pedimos algo errado por não entender o cardápio. O garçom sorriu e explicou com paciência, sem nos fazer sentir tolos pela nossa lentidão. Ali entendi o que era aquela consideração. Não é apenas educação, é a capacidade de sentir como sua existência afeta o outro e ajustar-se para que a vida seja mais leve para todos. Não é submissão, é gentileza espontânea. Vi isso em todo lugar. No ônibus, onde as pessoas se ajustam, no mercado, onde seguram a porta, no jovem que ajudou um idoso com as sacolas e seguiu seu caminho como se não tivesse feito nada demais. Uma bondade que não precisa de aplausos. O Rio não era perfeito. Havia trânsito, calçadas irregulares e todos os problemas de uma grande cidade, mas essas imperfeições não destruíam a humanidade. Uma cidade é habitável não apenas pela sua estrutura, mas pelo quanto as pessoas nela conseguem aliviar o peso umas das outras. Naquela noite, voltando para o hotel, Maia disse: "O Rio não tenta me impressionar, Eric, mas está me fazendo confiar novamente." Encontramos o ponto vital da viagem. O que um país oferece ao estranho não é apenas a vista, mas a sensação de que você não é um estorvo ali. Após os dias no Rio, percebemos mudanças em nós. Não estávamos apenas menos cansados, estávamos acreditando que estar entre estranhos não precisava ser exaustivo. Maia voltou a tirar fotos não de monumentos, mas de detalhes. Crianças rindo, o balanço das palmeiras, as mãos de uma vendedora de frutas. Se ela conseguia ver esses detalhes, era porque seu coração não estava mais em modo de sobrevivência. Um dia, no metrô, ela errou ao passar o cartão e bloqueou a roleta. Recuou assustada por atrapalhar. Um estudante atrás dela apenas sorriu e disse: "Try again, it's okay", sem julgamento, sem suspiros de impaciência. Ele esperou com uma naturalidade que a fez se sentir segura. Outra vez, subindo uma escadaria com uma mala pesada, um rapaz que vinha no sentido contrário parou, voltou 2 degraus e ajudou a carregar a mala até o topo. Não perguntou de onde éramos, não esperou agradecimentos efusivos, apenas sorriu, acenou e seguiu. Maia disse: "Ele me ajudou sem me deixar em dívida, mas me fez querer lembrá-lo por muito tempo." Isso descrevia o Brasil para nós. Pessoas que ajudavam em pontos pequenos e recuavam suavemente, sem colocar fardos sobre os ombros alheios. Não sei o nome exato para isso em inglês ou norueguês. Kindness é muito direto, politeness muito raso. O Brasil nos dava dignidade ao receber bondade. Sentimos isso nos restaurantes, nas feiras, nos cafés. Mesmo em momentos de chuva e sapatos molhados no transporte público, não havia rostos amargos descontando o cansaço nos outros. Vi uma mãe acalmar o filho que quase esbarrou em alguém. Um pedido de desculpas mudo, um sorriso de resposta e a vida seguia. Uma sociedade que cuida das fronteiras invisíveis do outro. Perguntei a um recepcionista por que as pessoas eram tão atenciosas com os sentimentos alheios. Ele sorriu. "O brasileiro gosta de deixar o outro à vontade." Uma frase simples que ressoou fundo. O Brasil não declarava ser perfeito, mas comunicava que tentava não incomodar o próximo, e isso mudava o peso de toda a sociedade. Uma noite, sentados perto da Lagoa Rodrigo de Freitas, Maia disse: "Lembramos de um país de 2 formas, porque ele nos assombra com grandeza, ou porque ele nos permite não ter que nos defender o tempo todo. O Brasil estava se tornando a segunda forma. Queríamos voltar não apenas pela beleza, mas pela atmosfera entre as pessoas, pela forma como estranhos oferecem conforto sem nomear o gesto. Ali não éramos objetos estranhos na paisagem. O Brasil nos ensinava que a cura para o cansaço do mundo não é o silêncio total ou a modernidade absoluta, mas estar onde sua existência não é um fardo." Decidimos ir para o interior, para as Minas Gerais, usando o trem de passageiros. Maia perguntou se eu tinha certeza sobre passar o dia no trem. Antes do Brasil, essa pergunta teria vindo com ansiedade, mas agora era diferente. Queríamos o ritmo do país. A estação de trem tinha gente de todo tipo, mochileiros, famílias, vendedores. Não era a estação mais moderna do mundo, não tinha estruturas gigantescas que intimidavam, mas era acolhedora, não tentava nos controlar ou nos apressar. Tinha seu próprio ritmo e nos convidava a entrar nele. Vimos um jovem ajudar uma senhora com fardos de comida, uma mãe pedindo desculpas por um esbarrão da criança, pequenos fios tecendo segurança. O trem não era luxuoso, mas era bem cuidado e fiel ao seu dever de levar as pessoas por longas distâncias.
Subi no trem com uma paz desconhecida. Pela primeira vez não era um teste. Maia acomodou a mala com um olhar suave. O vagão tinha estudantes, turistas, casais idosos. Ninguém gritava, ninguém invadia o espaço, mas a atmosfera não era fria. Havia vida, o som de pacotes de biscoito, conversas baixas, o anúncio do condutor. Era a paz que vem de saber que somos todos companheiros de viagem e que ninguém quer tornar a noite do outro mais pesada. O funcionário do trem ajudava a todos com a mesma cortesia, fosse brasileiro ou estrangeiro. Ele explicava as coisas com calma, sem pressa, sem fazer ninguém se sentir um fardo por perguntar demais. Maia sussurrou: o transporte aqui não cansa porque nem quem gerencia o sistema nos passa atenção. À noite, as luzes baixavam, as vozes silenciavam naturalmente. Todos entendiam que o tempo era de descanso coletivo. Um jovem encolheu sua mala para Maia passar. Uma mãe ninava o bebê em sussurros. Ninguém transformava as imperfeições da viagem em feridas emocionais para o grupo. Encostado na janela, vendo a noite mineira passar, sentiu o desejo de relaxar sem ter que vigiar o próximo som. Maia abriu os olhos no meio da noite e disse: um trem mais lento me trouxe mais paz do que os rápidos. Ela resumiu a viagem. A bondade de um sistema não está na velocidade ou precisão, mas em não ferir o coração de quem viaja. Ao amanhecer, a luz revelava montanhas e neblina, uma paisagem que surgia sem pressa. Os passageiros sorriam uns para os outros, como se tivessem compartilhado uma noite de mútua compreensão. Maia, ao olhar a paisagem, não tinha mais a tensão de dias atrás. Ela disse: o que nos faz lembrar de uma viagem não é o quão longe fomos, mas se no caminho pudemos ser nós mesmos novamente. Entendi o que o Brasil nos ensinava. Não nos conquistou com perfeição ou grandeza, mas com a gentileza de pessoas comuns, com a consideração silenciosa, com a preservação da leveza no espaço comum. O desenvolvimento real não é ir mais rápido, mas caminhar juntos com doçura. Ao voltarmos para a Noruega, nossas malas estavam velhas, mas nossos corações eram outros. Maia disse no avião: o Brasil não me fez boquiaberta pela grandeza moderna, mas me fez sentir que mesmo longe de casa e sem falar a língua, eu não precisava me esforçar para ser aceita. O Brasil nos provou que a grandeza de uma nação reside em quanto seu povo faz o outro se sentir seguro. O Brasil não é perfeito e talvez nunca tente ser, mas através de seus pequenos gestos ele nos curou. M.